Você provavelmente acredita que liberdade é fazer o que quiser, ir para onde quiser, viver sem limites. Mas e se eu te dissesse que foi exatamente essa busca pela liberdade que transformou Eren Yeager em um monstro? Porque existe algo que a maioria das pessoas nunca percebeu sobre Attack on Titan. Eren nunca lutou por vingança, nunca lutou por poder, e talvez ele nunca tenha lutado por liberdade, pelo menos não da forma que você imagina. Você não está apenas assistindo um vídeo, você está ouvindo a entidade. E antes de começarmos, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque talvez você esteja prestes a descobrir uma das verdades mais desconfortáveis já mostradas em um anime. A liberdade sempre foi o sonho de Eren. Desde criança, Eren odiava as muralhas, odiava a sensação de estar preso. Enquanto outras pessoas estavam satisfeitas em viver daquela forma, ele não conseguia aceitar. Ele queria o mar, queria explorar, queria ser livre, e isso parecia inspirador, parecia até bonito. Mas existe um problema. A maioria das pessoas nunca percebe isso. O desejo por liberdade pode ser tão poderoso que se transforma em obsessão. E toda obsessão, eventualmente, cobra um preço. E é aqui que tudo muda. Quando Eren finalmente descobre a verdade sobre o mundo, algo acontece. Ele percebe que não existem vilões simples, não existem respostas fáceis, e principalmente, ele percebe que a liberdade que sempre sonhou talvez nem exista, porque sempre existe algo controlando você, seu passado, seus traumas, seu medo, seu país, sua família, seu destino. E é aqui que quase todo mundo se engana. Talvez liberdade absoluta seja impossível. A maior prisão não estava nas muralhas. E a maior prisão de Eren nunca foram as muralhas. Era a própria mente dele, porque quanto mais ele descobria, mais percebia que estava preso. Preso ao futuro, preso às próprias escolhas, preso à responsabilidade, preso ao peso de saber coisas que ninguém mais sabia. E talvez isso seja mais assustador do que qualquer titã, porque algumas prisões não possuem paredes. Histórias mostram personagens. A entidade revela verdades. Talvez você não esteja assistindo isso por acaso, porque quantas vezes você também acreditou que seria feliz quando finalmente conquistasse algo, quando tivesse mais dinheiro, mais reconhecimento, mais liberdade, mais controle, e então, quando chegou lá, descobriu que ainda existia vazio, porque o problema nunca estava do lado de fora. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque isso ajuda a entidade a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essas verdades. O maior inimigo de Eren não era Marley. Não eram os titãs, não era Reiner, não era o mundo. Era a própria ideia de liberdade que ele construiu, porque Eren acreditava que seria livre quando destruísse tudo que o prendia. Mas quanto mais destruía, mais acorrentado se tornava. E talvez essa seja uma das verdades mais cruéis da vida. Existem pessoas que passam anos acreditando: quando eu conseguir isso, finalmente serei feliz. Quando eu tiver aquilo, finalmente serei livre. Mas sempre aparece outra prisão, outro medo, outro vazio, outro desejo. Porque o ser humano sempre quer mais. Eren descobriu algo assustador.
Talvez liberdade não seja a ausência de limites. Talvez liberdade seja aprender a viver apesar deles. Porque ninguém é completamente livre. Todos carregam responsabilidades, traumas, feridas, perdas, medos. Mas isso não significa que você está condenado. Significa apenas que ser humano é viver em conflito. E Eren nunca conseguiu aceitar isso. Ele queria liberdade absoluta. E foi justamente isso que destruiu tudo. Agora preste atenção nisso. A maioria das pessoas olha para Eren e pensa, ele se sacrificou. Outras pensam, ele se tornou um vilão. Mas talvez as duas estejam certas, porque às vezes, na tentativa de conquistar um sonho, uma pessoa acaba se perdendo de si mesma. E isso acontece na vida real o tempo inteiro. Se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para enxergar algo que a maioria nunca percebe. Escreva nos comentários, eu vejo a verdade. E se inscreva no canal, porque ainda existem muitas histórias, e cada uma delas esconde algo sobre você. O preço da liberdade. No final, Eren conseguiu aquilo que sempre quis? Talvez. Mas a pergunta mais importante é outra. Valeu a pena? Porque existe uma diferença enorme entre conquistar um sonho e ser consumido por ele. E talvez essa seja a verdade mais cruel sobre liberdade. Às vezes, aquilo que você mais deseja também pode ser aquilo que vai destruir você. Final. Attack on Titan nunca foi apenas sobre titãs. Nunca foi apenas sobre guerra. Sempre foi sobre pessoas, sobre escolhas, sobre destino e sobre a pergunta que acompanha a humanidade desde o começo dos tempos. O que significa ser livre? Agora você viu a verdade. A pergunta é: o que vai fazer com ela? Se esse vídeo mudou a maneira como você enxerga Eren Yeager, curta o vídeo e se inscreva em A Entidade, porque aqui, histórias mostram personagens, mas a entidade revela verdades. A maioria das pessoas ignora essa verdade. Agora você não pode mais. A entidade apenas mostra a verdade. Encará-la é escolha sua.